Olá, tudo bem? O papo de domingo de hoje vai responder a pergunta de por que o setup de Joseph James puro, cru, não funciona no mini índice mini dólar. Vem comigo nessa jornada. Eu vou te mostrar que se a gente aliar o conceito de choque e BOS junto dos setups dele, a gente consegue ter um percentual bem melhor de aproveitamento nas operações. Mas usando só ele, a gente não vai conseguir. Inclusive, eu vou mudar minha constituição, tô com esse intuito de mudar minha constituição e tornar choque e BOS como o balizador, o principal ponto para fazer as operações. Vem comigo. Vamos começar? Podemos usar o exemplo de ontem, por exemplo, né? Toma um cafezinho aqui A gente vai fazer a mesma coisa que a Constituição, que a minha Constituição, que eu redigi ela, conta, né? A gente vai olhar um time frame maior, por exemplo, vai olhar os 60 minutos aqui, ó. A gente vai identificar o que esse mercado está fazendo, né? Nesse caso, ele estava fazendo, ele fez um movimento de alta, eu estava imaginando duas pernas de pullback proporcionais, que ele ia lá no alto, ele não para de fazer pullback dentro disso aqui, talvez demonstrando que ele segue o quê? Vendedor e não comprador, isso aqui era só um pullback, uma manipulação absurda para voltar para o ponto dele. Então, o primeiro ponto, estruturas de mercado, onde é que esse preço se encontra, né? Ele está durante um pullback, ele está testando alguma coisa, e aqui a gente identifica que ele está testando a média de 200, que para mim é um grande balizador aí num time frame maior de 60 minutos, do diário, né? Ele aparentava ter virado, e na verdade, não, né? Na verdade, se a gente olhar o diário, a gente vai ver que não, né? Olha onde está a média de 200 lá no alto, lá, ó. Aí, não, né? Ele continua bearish. Mas vamos ao que interessa. A partir do momento que a gente analisa a estrutura de mercado e identifica que sim, ele está ainda na venda e ele só fez uma manipulação para alta aí, mas já vai voltar para retestar fundo. E o mercado é cíclico, ele vai fazer isso mesmo, é uma questão de tempo, eu tenho falado isso há muito tempo, só que ele já voltou 120 pontos dos 175 ou 73 que ele andou pro alto, né? Ele tá aqui, posso provar para vocês. Então, vamos dizer que ele começou a arrancar daqui, foi até lá no alto lá, 160 pontos. Já voltou 138 pontos, né? Então sim, segue bearish, né? Descendo aqui o time frame de ticks, que é onde eu opero e fica melhor a entrada nos conceitos de Joseph James, eu mostro para vocês que esses conceitos mais falham nesses ativos muito loucos, por exemplo, aqui no mini dólar, falha demais, né? Eu vou até tirar meus estudos aqui para não atrapalhar ninguém, eu só uso a VWAP atualmente. E aí pode ver aqui, ó, vamos procurar um setup de Joseph James, vamos procurar, por exemplo, duas tentativas falhadas, que foi na abertura aqui, ó. Deu certo, ó. Uma tentativa, duas tentativas, eu fiz essa operação. Mas por que eu fiz essa operação? Alguém sabe? Alguém imagina? Quebra da estrutura. Quebra da estrutura da abertura. Quebrou a estrutura aqui, ó. Aqui, veio a quebra da estrutura. Aqui ele mudaria a característica do preço. Coloquei meu stop aqui, fiz uma abertura aqui e coletei a volatilidade. E na abertura, volatilidade. Beleza. Aqui deu certo, né? Ok, fechou. Fechou aqui duas tentativas falhadas do Joseph James. Se estivesse usando ele puro, ia funcionar muito bem. Só que a técnica do cara diz que a gente tem que usar a volatilidade como stop. Então, por exemplo, aqui a volatilidade estava 6,5 pontos. Então, tu tem que usar o stop igualzinho. E aí tu vai sair num para um, com metade dos teus contratos. E quando ele andar o dobro da volatilidade, ou quando ele retestar, nesse caso, retestar um fundo, tu vai sair da operação. Encerrar ela e esperar por uma próxima oportunidade. Entendeu? Essa é a regra do cara. Tu aplica isso aqui, tu vai tomar, cara. Não vai funcionar. Ela pura, não vai funcionar. Aqui, ó, do setup dele. Uma tentativa. Duas tentativas, toma posição aqui, vai ter que usar volatilidade, porque se tu usar um stop curto, por exemplo, usar aqui, tá salvo, mas esse stop tá pesado, pode ter certeza que esse stop tá pesadaço. Aqui, ó, tá usando muito mais do que a volatilidade de 6,5 pontos. E se tu usar 6,5 pontos, vai tomar, olha lá, 6,5 pontos. Tomou, não funcionou. Agora, se tu usar a quebra da estrutura, né, pode ser que ele funcione. Ele vai mudar a característica do preço só aqui, confere, quebrou a estrutura aqui, fez a volatilidade, isso aqui é tudo ruído, tudo barulho, não vai fazer nada. Tu vai fazer quando esse cara romper esse cara aqui, ó. Aí tu vai observar. Rompeu, né? Perfeito, rompeu. Deu o sinal de mudança da característica do preço. Ele passa de vendedor para comprador. E aí, qual o próximo passo? A gente não quer. O que a gente não quer? A gente não quer só a mudança da característica do preço, porque a mudança da característica do preço pode ser o quê? Um pivô falso. A gente não tem interesse disso. A gente quer a mudança da característica do preço aliada à quebra da estrutura. Então é o choque mais o BOS. A mudança da característica do preço junto com a quebra da estrutura. O que acontece aqui? Faz um pullback. E o que ele faz aqui? Quebra a estrutura. Aí aqui, sim, tu pode tomar uma posição. E aqui, aliado ao setup de Joseph James, que usa a média de 21 como balizadora, que eu não uso aqui, te garanto. Assim, ó. Eu garanto que aqui tem uma trap. Tem uma trap, tranquilamente. Essa trap deve ter acontecido próximo desse prior aqui, ó. A média de 21 deve estar passando por aqui. Vamos ver se eu tô certo. Eu não tenho a média de 21. Eu tenho. Eu tenho. Olha lá. Falei. Viu? Aconteceu a trap. E ali é uma trap. E aí tu tá fazendo uma confluência com o setup de Joseph James.
e a quebra da estrutura. E aí tu faz uma operação relativamente mais segura. Talvez o stop esteja mais longo, mas essa operação ela tá mais fadada ao lucro do que a derrota. 7 pontos. Não me lembro quanto, acho que tava 7,5, era meio que 1 para 1, né? E tu entra aqui, deixa a operação acontecer e ele te entrega 1 para 1. Mas aqui não tem tanto risco, cara. Passou pra cima da VWAP, pode arriscar se tu quiser, assim, ó, tentar vir daqui. O problema é que ele só vai mudar a característica do preço nessa altura aqui, né? Aí tu vindo daqui é pura aposta, tá apostando aí no setup de Joseph James crua. Junto da quebra da estrutura, com uma provável operação próxima da VWAP, que eu também gosto bastante. Mas aqui tu tá arriscando, porque ele só vai mudar a característica do preço lá. Se ele tivesse quebrado um pouquinho aqui esse preço, aí sim, aí a mudança da característica aconteceria aqui, que não aconteceu, né? Então, digamos que esse cara tenha feito só mais uma barriguinha, um tique pra baixo aqui antes de vir pra cá. A mudança da característica do preço aconteceria aqui. E aí isso aqui poderia ser um pivô verdadeiro, entendeu? E aí sim, aí a sequência desses factos, qual seria? A quebra da estrutura. A quebra da estrutura, onde é que vai acontecer o pullback de verdade? Aqui, né? Ele testa a VWAP principalmente, ele quebra a estrutura aqui. Mas isso não aconteceu, isso aqui a gente tá usando um cenário assim. Mais pra frente, ó, a gente consegue observar também, depois que ele vai fazer o movimento dele aqui gracioso, ó, e vai lá em cima e anda a volatilidade, que é o que a gente quer, ele vai quebrando a estrutura, né? Então ele faz uma nova quebra da estrutura aqui e aqui ele muda a característica do preço. Aqui, nesse ponto, cara, a gente não vai fazer nada. E eu fiquei metralhando aqui nesse ponto até o mercado voltar pra baixo e entregar um movimento. Mas aqui, não existe razão pra fazer nada. E o próprio conceito de choque BOS te demonstra que isso aí é um range. Ele quebra a estrutura, ele muda a característica do preço e ele não faz mais nada. Qual seria o próximo passo que a gente estava conversando? Ele precisa mudar a característica do preço e quebrar a estrutura pra gente fazer uma entrada. Ele mudou a característica do preço aí enquanto ele estava aqui, e aqui acho que eu fiz umas 3 ou 4 operações. Ele não mudou, ele não fez nada, ele entrou num range, ele não fez absolutamente nada. Ele só vai mudar quando esse cara aqui for perdido. Aqui, ok. Mudou a característica do preço. Qual é o próximo passo? A quebra da estrutura. Aonde que ele vai quebrar a estrutura agora? Mais baixo, infelizmente. Esse é o jogo. Aqui. Quer usar setups de Joseph James agora a partir daqui pra ver se a gente encontra? E notem que eu tô usando o setup de Joseph James depois. Ele é secundário nesses casos. Vamos ver se a gente encontra aqui um setup. Ó. Ah, aqui tem, ó. Mas antes da quebra da estrutura, nota que ele pode voltar pro range, né? E aí, o setup falha. Porque se esse cara não faz esse movimento aqui, e ele fica nesse balaio de gato aqui, e só perde fundo e volta pro alto, quebrou a história, né? Mas aqui, a gente tem mais 2 tentativas falhadas, ó. Compradores, ó, bem definidos. Uma tentativa. 2 tentativas. Não quebrou, não mudou a característica do preço ainda. Tu tá apostando aqui que ele vai te entregar um movimento. E nota, ele te entrega um movimento, volta no teu preço, tenta buscar o teu stop, para depois entregar um movimento. Não é muito melhor a gente aliar choque BOS nessa história? E a gente procura o quê? Uma trap. Aqui tem um Crown Reversal. Clássico Crown Reversal de Joseph James aliado à mudança da característica de preço com a quebra da estrutura. Uma tentativa, 2 tentativas, o preço cai. O preço volta num prior. E aqui tem uma entrada. Com stop aqui ou aqui. Pegaram a visão? Junto da quebra da estrutura. Aqui tu tá usando a confluência para fazer uma entrada antecipada, porque a quebra da estrutura vai acontecer efetivamente o quê? Aqui. Só que a gente tem um sinal de compra, dizendo que ele vai se manter nessa história, ele tenta ficar acima, testa um prior e capota. E aí ele te dá um sinal de venda bem definido. Vai tomar tua posição aqui, com o teu stop ou aqui, que vão ser stops curtos, se eu não me engano 4,5 pontos, lá em cima 6 pontos. Uma volatilidade de 8,5 pontos, ou 9 tava nesse ponto. Entendeu? E aí tu vai fazer uma entrada orquestrada. E aí a gente deixa os setups de Joseph James como secundário. Ele pode estar em confluência com o choque BOS ou não. Se tu não encontrar o setup de Joseph James aqui, tu vai tomar como parâmetro a mudança da característica do preço seguido da quebra da estrutura. Vai ser o melhor movimento que tu vai fazer. É o primeiro movimento. É o que o Joseph James sempre fala. É o first test, best test. É o primeiro ponto onde o mercado vai fazer um teste, vai perder os calção e vai entregar um movimento direcional e vai te tirar do risco bem rápido junto com o volume financeiro, que é o que a gente quer. Que essa é uma das razões da gente operar em ticks também, e não em tempo. A gente pode usar outros exemplos aí que a gente vai ver que vai funcionar e outras vezes não vai funcionar, né? Aqui eu tô mostrando os pontos onde funcionou. Vamos pegar um ponto em que não funcionou. Deixa eu ver se eu encontro um ponto aqui que não vai funcionar. Que a gente vai ser violinado. Que é o dia 16, por exemplo. Deixa eu ver esse aqui, ó. Aqui tem. Dá uma olhada. Ele faz um fundo, estamos olhando só o setup de Joseph James. Uma tentativa, 2 tentativas, faz a tua tomada aqui, posição. Pode usar um stop curto aqui, ele manda usar a volatilidade, tu vai botar aqui. Ele não vai andar a volatilidade, ele vai voltar e ele vai te violinar. Tomou. Aqui na abertura, vamos ver.
Uma tentativa, 2 tentativas, toma tua posição aqui, o teu stop tem que estar, deve estar por aqui, eu acho. E capota e violina. Então, ele muito mais falha, cara. Muito mais falha. E também, aí tu fala, não, tudo bem, vou esperar por um próximo momento. Teste da VWAP com a média de 21. Uma tentativa, 2 tentativas, tomada de posição, stop aqui, ele vai lá no alto, não manda volatilidade de violina. Então, o setup cru dele, raiz, vanilla, não vai funcionar no mini índice e mini dólar. Mini dólar funciona mais, mini índice ele violina muito, né? Mas no mini dólar também não vai dar certo. É aquele percentual que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. 20 a 38% de operações vencedoras no mini índice com o setup de Joseph James puro, cru, é o que eu tinha mapeado, né? E no mini dólar é de 35 a 60%. Puro. Agora, se a gente aliar choque e BOS junto dos setups do cara, esse primeiro choque, esse percentual vai mudar demais, que eu tô marcando a partir de agora, né? E tá dando muito certo. Porque, assim, essa semana pra mim foi terrível. Eu não li o mercado da maneira correta e mesmo assim, eu tô positivo no mês. Cara, eu fiz muita coisa errada essa semana. Muita coisa errada. Analisando aqui tudo que eu fiz muita coisa errada. Porque ao invés de eu tomar como prioridade os conceitos de choque BOS e ele ser o meu balizador, a minha bússola para fazer as operações, eu acabei misturando e colocando o setup de Joseph James na frente. E aí, não dá certo. Então é isso. Esse foi o Papo dos Mitos. Espero que tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Comente o que você acha desse setup. Se você achou interessante, o que dá para ajustar e mudar. Hoje a possibilidade de se inscrever no meu canal. Vem comigo nessa incrível jornada. Eu faço projeções de segunda a quinta, eu libero elas à noite, pós 21 horas, pra gente evitar as bolas cruas dos próximos dias. E faço as revisões da manhã de segunda a sexta, pós meio-dia, para mostrar as operações que eu fiz na minha conta real, aplicando esta técnica. Bom, obrigado. Bom domingo. Amanhã estamos aí na live aí pós meio-dia. Tchau.